E hoje eu trago para vocês unidade de medida para comprimento, área, volume e capacidade. Quero explicar um pouquinho para vocês de como você faz essas transformações aqui dos submúltiplos e múltiplos dessas unidades de medidas. E principalmente o que tem de diferente de uma para outra e qual a relação que existe entre volume e capacidade. Tudo isso eu quero mostrar para vocês aqui de uma forma mais breve possível. Vamos começar analisando a unidade de medida de comprimento, que é o metro, pelo Sistema Internacional. Então, aqui na tabelinha, eu coloquei quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Da esquerda para a direita, aqui eu tenho a maior unidade de medida de comprimento, que é o quilômetro. Aí eu tenho a segunda maior, que é o hectômetro, o decâmetro. Tenho o metro, que é o padrão do Sistema Internacional. Ele é representado pela letra M, e o Sistema Internacional considera 1 metro como a unidade padrão de medidas para comprimentos. Menor que 1 metro, nós temos o decímetro, que é a 10ª parte de 1 metro, o centímetro, que é a 100ª parte de 1 metro, e o milímetro, que é a 1000ª parte de 1 metro. Essa tabelinha aqui ajuda você a entender como funcionam os sistemas de medidas, tanto para comprimento, como para área, ou para volume, e até mesmo para capacidade. Porque o que acontece aqui? Eu tenho a unidade padrão, que é de 1 metro, e essa unidade padrão, se eu tiver medidas menores que ela, eu posso pegar o decímetro, que é 1/10 dessa unidade. Eu tenho 1 metro, 1/10 desta medida, eu chamo de decímetro. 1/100º dessa medida, eu chamo de centímetro. 1/1000º dessa medida, eu chamo de milímetro. Milímetro, centímetro, decímetro, que eu chamo de decímetro, centímetro e milímetro. Como eu faço para representar esses submúltiplos? Decímetro eu represento com dm, centímetro, cm, milímetro, mm, e represento eles sempre utilizando a unidade de medida metro, tá bom? Se eu quiser múltiplos, ou seja, valores maiores do que o metro, assim como aqui é a 10ª parte, ou seja, eu pegar 1 metro e dividir por 10, aqui é pegar 1 metro e dividir por 100, aqui é pegar 1 metro e dividir por 1000, do outro lado é a mesma operação. Só que eu tenho o decâmetro, que é ao contrário de decímetro, que eu coloco só dm, o decâmetro é DAM e eu vou multiplicar por 10. Eu tenho 10 metros, é uma distância de 10 metros, um comprimento de 10 metros dessa unidade padrão aqui. Eu tenho 10 vezes essa medida e chamo de decâmetro. Se eu tiver 100 vezes essa medida, ou seja, 100 metros, eu chamo de hectômetro. E se eu tiver 1000 vezes essa medida, eu chamo de quilômetro, que eu represento com km. Então, a relação da unidade padrão metro com seus submúltiplos e seus múltiplos é com 10, 100 e 1000. Ou 10ª parte, 100ª parte, 1000ª parte, ou múltiplo 10, 100 e 1000, tá bom? Mas o que nós precisamos saber é como fazemos transformações de unidade de medida. Para isso, antes de eu mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês primeiro unidade padrão de medida para área. E área é metro quadrado. O que muda do comprimento para a área? O comprimento, o nome já diz, ele é apenas um comprimento, ele é uma distância entre um ponto inicial e um ponto final. A área não, eu tenho comprimento e largura. A superfície de uma mesa, por exemplo, é uma área, uma superfície plana, que você tem o comprimento da mesa e a largura da mesa. E por isso eu não posso mais utilizar apenas a letra M e um M. Eu tenho que utilizar m ao quadrado. M ao quadrado é o símbolo que eu represento o metro quadrado. E a unidade padrão para a medida de área é 1 metro quadrado. O que muda de metro para metro quadrado? De comprimento para área. Aqui nas representações eu continuo com decímetro, centímetro e milímetro. Só que assim como o metro está elevado ao quadrado, decímetro, centímetro e milímetro também estará elevado ao quadrado. Tanto aqui o decímetro, centímetro e milímetro, como o decâmetro,
o hectômetro e o quilômetro. Todos também vêm elevado ao quadrado. E a outra coisa que muda é que a relação aqui entre os valores dos submúltiplos e dos múltiplos, aqui no metro, como eu tenho apenas uma dimensão, que é o comprimento, eu não tenho a largura, então eu tenho divisão por 10, faço mais uma divisão por 10 que torna a divisão por 100, mais uma por 10 que torna a divisão por 1000. Nesse caso aqui do metro quadrado, a primeira divisão já é comprimento e largura, já é 10 por 10 que dá 100. Fica mais fácil visualizar isso olhando para o outro lado aqui, olha. O decâmetro, hectômetro e quilômetro. No metro, aqui são 10 metros, aqui são 100 metros e aqui são 1000 metros. Já no metro quadrado, aqui de cara já o decâmetro não é mais 10 metros. Como está decâmetro ao quadrado, ele será 100 metros quadrados. O hectômetro, que aqui eram 100 metros, aqui vai ser 100 vezes 100, que vai dar 10.000 metros quadrados. Aqui, que eram 1.000 metros, aqui será 1.000 vezes 1.000, que vai dar 1 milhão de metros quadrados. É isso aqui que tem dentro de 1 quilômetro quadrado, eu tenho 1 milhão de metros quadrados. Um hectômetro quadrado, eu tenho 10.000 metros quadrados. Se eu tenho um decâmetro ao quadrado, eu terei 100 metros quadrados. Essa relação do metro para o metro quadrado, ela dobra essa quantidade de zeros aqui, olha. Se aqui eu tinha 1, aqui eu terei 2. Se aqui eu tinha 2, aqui eu terei 4. Se aqui eu tinha 3, aqui eu terei 6. A mesma coisa para esse lado. Se aqui tinha um 0, aqui terão 2. Se aqui tinham 2, aqui terão 4. Se aqui tinham 3, aqui terão 6. Relação parecida com isso na hora que formos calcular o metro cúbico. Porque agora nós teremos comprimento, largura e altura, porque aqui eu estou falando de volume. Então, eu tenho comprimento apenas, comprimento e largura. Aqui eu terei comprimento, largura e altura. E o preenchimento fica assim. O metro cúbico, eu coloco 3 aqui em cima, das 3 dimensões, comprimento, largura e altura. 1 metro cúbico é a unidade padrão. E assim como aqui tinha o expoente 2 e aqui tinham 2 zeros, aqui tem o expoente 3 e aqui terão 3 zeros. E terão 3, depois terão 6 e terão 9. Assim como tinham 2, 4 e 6, assim como tinham 1, 2 e 3. Para o outro lado a mesma coisa. Eu terei aqui 1 metro cúbico a unidade padrão. Então, meu decâmetro agora são 1000 metros cúbicos. O hectômetro, 1 milhão de metros cúbicos. E o quilômetro, 1 bilhão de metros cúbicos. Aqui para o outro lado é só você fazer a mesma continha dos zeros e você vai conseguir preencher. Valores menores que o metro cúbico, os submúltiplos, e valores maiores que o metro cúbico são os múltiplos. Aqui eu não estou nem entrando no detalhe de o que é 1 metro, o que é 1 metro quadrado e o que é 1 metro cúbico, porque na hora de você resolver a questão, você vai precisar lembrar do preenchimento dessa tabela aqui, antes mesmo de você entender o que é o metro quadrado e metro cúbico. Então, eu quero ensinar para vocês como você preenche essa tabela, porque na hora de você transformar as unidades de medidas, que é o que eu vou mostrar para vocês, você vai precisar saber em que ordem está. Se o milímetro é maior ou menor que o centímetro, se o centímetro é maior ou menor que o decímetro, se o decímetro é maior ou menor que o metro, se o metro é maior ou menor que o decâmetro, se o decâmetro é maior ou menor que o hectômetro e se o hectômetro é maior ou menor do que o quilômetro. E para você saber qual é o maior aqui, o maior é o da esquerda. Este aqui é maior que esse, que 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 é maior que esse. 1 metro contém 10 decímetros. 1 decímetro contém 10 centímetros. 1 centímetro contém 10 milímetros. Lembrando das quantidades de zeros. Aqui é de 10 de um para o outro. Se for metro quadrado, é 100 de um para o outro. Se for metro cúbico, é 1000 de um para o outro, tá bom? Por fim, nós temos a capacidade. O que é a capacidade? Falei para vocês que o metro é uma dimensão, apenas comprimento. Metro quadrado é comprimento e largura, o chão ou a superfície de uma mesa. O metro cúbico já seria uma sala, que ela tem comprimento, largura e altura, o espaço de uma sala. O que é o litro? O litro ele seria como 1 metro cúbico, ele também é um espaço.
Só que já não é tão uniforme como uma sala, uma caixa, alguma coisa do tipo. Ele não tem esse formato retangular. O litro, ele é um espaço dentro de uma garrafa, por exemplo, ou dentro de uma caixa d'água, dependendo do formato da caixa d'água. É um cálculo de espaço, assim como o metro cúbico. Só que nesse caso aqui, você está calculando o interior de um recipiente, onde você vai poder preencher com gás, com líquido, com alguma coisa. Então, isso aqui é uma outra unidade de medida que você pode fazer esse cálculo, que é um cálculo de volume, quanto cabe de volume dentro de um recipiente. E isso nós chamamos de capacidade. O litro, ele tem a unidade de medida igual ao metro, ele não tem expoente aqui metro quadrado ou metro cúbico. Apesar de calcular espaço, ele não tem esse cálculo de metro cúbico que tem aqui nessa tabela anterior. O litro, ele tem 1 litro como unidade padrão. Aqui não é mais decímetro, é decilitro. Mudou a unidade de medida, eu não estou medindo o comprimento, então não é decímetro, é decilitro. O centímetro não é mais centímetro, é centilitro. O milímetro é mililitro. Assim como o decâmetro não é mais decâmetro, é decalitro, hectolitro e quilolitro. Mas no litro, como ele não tem esse expoente que não tem duas dimensões, ele é apenas a capacidade, ele tem a relação de 10 de uma casa para outra, ou seja, 1 litro ele tem 10 decilitros, 1 decilitro tem 10 centilitros, 1 centilitro tem 10 mililitros. Assim como 1 decalitro contém 10 litros, 1 hectolitro contém 100 litros e 1 quilolitro contém 1000 litros. Veja que nós mudamos o nome aqui, mas a relação entre a unidade padrão e seus múltiplos e submúltiplos é igual à unidade metro e à unidade litro. Aí você pode me dizer, beleza, Joilson, já vi como construo a tabela, mas eu quero aprender como eu faço a transformação de unidades de medida. Aí isso aqui é bem perigoso, porque o que acontece aqui? Quando eu tenho a unidade de medida metro e eu olho para o decímetro, eu vejo que do metro para o decímetro houve uma divisão aqui. Eu tenho 1 metro e o decímetro é 0,1 metro, ou seja, a 10ª parte. Eu pego esse metro, eu divido em 10 e eu terei 10 partes que cada uma mede 1 decímetro. A mesma coisa, eu tenho 1 decímetro. Se eu pegar esse decímetro e dividir por 10, eu terei 1 centímetro. Eu terei 10 partes que cada uma mede 1 centímetro e assim sucessivamente. Veja que eu estou indo daqui para cá e eu estou fazendo divisões. Eu peguei 1 metro e dividi em 10, eu tenho 10 partes de 1 decímetro. Isso tende a confundir você e você acaba achando que para eu transformar de metro para decímetro eu vou precisar fazer divisão. E não é. Coloquei até um lembrete aqui do lado, olha, eu vou colocar aqui de vermelho, para você lembrar o seguinte. Se eu estiver indo no sentido da esquerda para a direita, eu vou fazer multiplicação para fazer a transformação de unidade de medida. Se eu estiver indo da direita para a esquerda, eu vou precisar fazer divisão para fazer transformação de unidade de medida. Como funciona isso aqui? Quando eu digo da esquerda para a direita, eu estou dizendo que você vai fazer a transformação da unidade de medida de uma unidade maior para uma menor. No caso, quilômetro são 1000 metros, hectômetro são 100 metros, decâmetro são 10 metros. Se você vai precisar transformar nesse sentido, indo da esquerda para a direita, a operação que você vai precisar fazer é multiplicação, tá? Antes de pensar em por quanto você vai multiplicar, você tem que lembrar disso. Se for de uma unidade de medida maior para uma menor, você vai fazer multiplicação. Se for de uma unidade de medida menor para uma maior, você vai precisar fazer divisão. Isso serve para o metro quadrado, para o metro cúbico e para o litro. A única coisa que vai mudar de uma unidade de medida para outra é por quanto você vai multiplicar ou por quanto você vai dividir. E isso eu vou mostrar para vocês agora. Mas, com essa tabela aqui, o que você precisa aprender antes de qualquer coisa? Essa ordem das unidades de medidas. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro.
Aqui você vai ter quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado, milímetro ao quadrado. Aqui você terá quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, decâmetro ao cubo, metro ao cubo, decímetro ao cubo, centímetro ao cubo, milímetro ao cubo. Sempre esses aqui são maiores, está indo do maior para o menor. O litro não é diferente. Não existe mais quilômetro, terá quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Mas também é da esquerda para a direita o maior para o menor. Grave isso, essa ordem das unidades de medida e essa relação. Esquerda para direita eu multiplico, direita para esquerda eu divido, tá bom? Usando, por exemplo, eu vou pegar aqui o metro, tenho aqui o metro, e eu quero transformar o metro em centímetros. Se eu tenho uma medida que está em metro e eu preciso transformar isso em centímetro, então eu estou indo da esquerda para a direita. Se eu estou indo da esquerda para a direita, eu já sei que eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui. Eu tenho duas multiplicações para fazer, porque para eu chegar em centímetro, eu tenho que transformar metro em decímetro, depois transformar decímetro em centímetro. Por quanto eu devo multiplicar? Eu devo multiplicar por 10, porque a relação da unidade de medida metro, ela é decimal. O decímetro é a 10ª parte do metro. O centímetro é a 10ª parte do decímetro. Quando eu fizer uma multiplicação por 10 e fizer uma nova multiplicação por 10, então eu terei 10 vezes 10. Eu vou fazer uma multiplicação por 100. Ou seja, eu vou sair do metro e vou chegar no centímetro. Esse centímetro aqui é porque aqui eu tenho a 100ª parte do metro. Joilson, um exemplo prático. Eu preciso de um exemplo prático. Tenho 4 metros. Eu vou colocar aqui. Tenho 4 metros e quero transformar em centímetros, que é cm. Eu sei que em cada metro eu tenho 10 decímetros. Então, eu tenho 4 vezes 10 decímetros. Eu já escrevi decímetros, né? Decímetros, basta eu colocar dm. Eu tenho 10 decímetros. Mas eu sei que o decímetro é 10 centímetros. Então, veja, eu peguei o decímetro, eu peguei o metro, 4 metros. O metro, ele é 10 decímetros. Mas o decímetro, ele é 10 centímetros. Então, eu tenho 4 vezes 10 vezes 10. 4 vezes 10 é 40. 40 vezes 10 é 400. Então, aqui eu terei 400 centímetros. Isso é igual a 4 metros. Para eu fazer a transformação de metros em centímetros, eu faço multiplicação. Agora, imagine se fosse a situação inversa. Eu tenho 400 centímetros e preciso transformar isso em metro. A ordem inverteu. Aqui eu estava do maior para o menor, aqui eu estou de um menor para um maior. Veja que centímetro está aqui e metro está aqui. Então, agora eu estou indo da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, eu vou fazer divisão. Eu terei 400 centímetros, mas o centímetro, ele é a 10ª parte, ou seja, 1 sobre 10 decímetro. E o decímetro, eu terei 400 por 1 sobre 10. O decímetro, ele é a 10ª parte do metro. E por causa disso eu terei 400 vezes 1 dá 400. 400 vezes 1 dá 400. Então, aqui ficará 400 dividido por 10 vezes 10 é 100 metros. Aqui eu terei 400 dividido por 100 é 4 metros. 400 centímetros é igual a 4 metros. Operação inversa daqui. Essa forma de transformação de medidas serve para qualquer transformação que você vá fazer aqui. De quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, de hectômetro para metro, de metro para centímetro, de milímetro para decímetro.
Você só tem que lembrar que de uma unidade de medida dessa para outra, ou você terá uma multiplicação por 10, ou terá uma divisão por 10. Se for da esquerda para a direita, você terá uma multiplicação por 10 aqui, uma multiplicação por 10 aqui, uma multiplicação por 10 aqui e uma multiplicação por 10 aqui. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou transformando do maior para o menor. E do maior para o menor é multiplicação. Se fosse da direita para a esquerda, aí eu teria uma divisão por 10 aqui, uma divisão por 10 aqui, uma divisão por 10 aqui, aqui, aqui e aqui. Desde que a operação, a transformação de unidade de medida esteja da direita para a esquerda, ou seja, da menor para a maior. Beleza, estamos falando apenas de unidade padrão metro, unidade de comprimento. Eu tenho a multiplicação e a divisão por 10. Se você estiver falando de uma dessas outras unidades de medida, pegando, por exemplo, 1 metro quadrado, é o mesmo procedimento que eu expliquei para vocês. A única diferença é que não é multiplicação por 10, é por 100, porque agora nós temos duas dimensões. Então, aqui será 100, aqui será 100, aqui será 100. Farei multiplicação por 100 se eu estiver mudando de metro para decímetro, de decímetro para centímetro ou de centímetro para milímetro. Se eu estiver indo da esquerda para a direita, eu vou fazer multiplicação. Uma dimensão, ou seja, só comprimento, é multiplicação por 10. Duas dimensões, multiplicação por 100. Se forem 3 dimensões, aí é multiplicação por 1000. A cada transformação, eu tenho uma multiplicação por 1000. Se for da esquerda para a direita, do maior para o menor. Se for do menor para o maior, é o que eu mostrei para vocês aqui. Do menor para o maior, você vai fazer divisão, que no caso do metro era por 10. Aqui no caso do metro cúbico será por 1000. Metro quadrado será por 100. Tudo que eu expliquei para vocês sobre metro, você pode aplicar no metro quadrado e no metro cúbico. Agora que eu expliquei metro, metro quadrado e metro cúbico, chegamos à capacidade. Mas eu não vou explicar capacidade antes de mostrar para vocês essas 3 dimensões aqui. De forma bem rápida, comprimento é eu ter uma distância entre 2 pontos. Eu tenho aqui apenas uma dimensão. Eu tenho uma distância entre 2 pontos, tenho aqui um comprimento de uma linha. Quando eu tenho uma superfície, no caso aqui já uma delimitação de 4 linhas, aí eu tenho uma área. Aqui é metro quadrado, eu já tenho comprimento e largura. Se eu tiver comprimento, largura e altura, eu já tenho 3 dimensões. Aqui já é metro cúbico, eu já estou trabalhando com volume. Aqui eu tenho apenas o comprimento. Aqui eu tenho uma área, que é comprimento e largura. Aqui eu tenho comprimento, largura e altura, eu já tenho volume. E quando eu tenho volume dentro de um recipiente assim, ou seja, eu já não tenho mais esse aqui, comprimento, largura e altura. Já é um recipiente que não é uniforme, nesse caso aqui é um recipiente arredondado. Aqui dentro eu teria uma capacidade que também é volume, mas que eu chamo de capacidade, e eu meço como litro. Essa capacidade aqui, ela tem uma relação com o volume. Essa relação é 1 litro, ele é igual a 1 decímetro cúbico. Você lembra o que é o decímetro cúbico? O decímetro cúbico é a milésima parte de 1 metro cúbico. Então, isso aqui eu posso dizer que 1 litro, ele é igual a 0,001 metro cúbico. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 1000, eu terei que 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Existe essa relação. Da mesma forma, pegando a mesma relação, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, 1 litro ele é 1000 mililitros, porque 1 mililitro é a milésima parte de 1 litro, então 1 litro ele é igual a 1000 mililitros. E 1 decímetro cúbico, ele é 1000 centímetros cúbicos. Disso eu posso dizer que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. O que eu fiz aqui para vocês não foi nada mais do que a relação de transformação de medidas. Veja, eu tenho 1 decímetro cúbico e quero transformar em metro.
Se eu estou indo do menor para o maior, eu dividi por 1000. Eu peguei esse 1 e dividi por 1000. Porque se eu estou fazendo metro cúbico, se o expoente é 3, eu faço a divisão por aquele valor que tem 3 zeros, ou seja, 1000. Então, eu pego o decímetro cúbico e transformo em metro cúbico dividindo por 1000. Aqui no litro permaneceu o litro. Depois eu multipliquei por 1000 aqui e multipliquei por 1000 aqui. E cheguei nessa relação que a capacidade de 1000 litros está relacionada ao volume de 1 metro cúbico. Se eu pegar a mesma relação, 1 litro e 1 decímetro cúbico, só que agora eu fiz a transformação dos dois lados. Eu estou transformando de litro para mililitro. O que foi que eu fiz? Eu estou indo do maior para o menor. Se eu estou indo do maior para o menor, o que eu faço? Uma multiplicação. Eu estou indo da esquerda para a direita. E se eu estou indo do litro para o mililitro, então eu vou do litro para o decilitro. Multipliquei por 10. Do decilitro para o centilitro. Multipliquei por 10. Do centilitro para o mililitro. Multipliquei por mais 10. Então, eu multipliquei 10 vezes 10 vezes 10, que isso é igual a vezes 1000. Para eu transformar do litro para o mililitro, eu fiz 3 transformações, que isso dá o resultado de 1000 mililitros. Aqui do outro lado, do mesmo jeito, eu tenho decímetro cúbico e estou mudando para centímetro cúbico, é do maior para o menor. Então, é multiplicação, e se o expoente é 3, é multiplicação por 1000. O decímetro e o centímetro estão lado a lado, só que o decímetro é maior. Faço uma multiplicação por 1000 e chego em 1000 centímetros cúbicos. Aí, assim como aqui eu multipliquei os dois lados por 1000, aqui eu dividi os dois lados por 1000. Dividi por 1000 esse lado e dividi por 1000 esse lado. Então, ficou aqui 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Essa é a relação que existe entre volume e capacidade. Você tem o volume, que eu estou medindo aqui em metro cúbico, e a capacidade estou medindo em litros. Aí você pode dizer, Joilson, nos dois exemplos você está partindo de que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. De onde saiu essa informação? Essa informação saiu do fato de que se você tiver um cubo bem mal desenhado aqui, diga-se de passagem, mas serve como exemplo. Se você tiver um cubo de 10 centímetros de aresta, você tem 10 centímetros aqui, você tem 10 centímetros aqui e você tem 10 centímetros aqui. Ou seja, o comprimento é 10, largura é 10 e a altura é 10. Se você tem um cubo assim, dentro deste cubo aqui, dentro deste volume, cabe exatamente 1 litro de líquido, 1 litro de areia, 1 litro de alguma coisa que você queira colocar aqui dentro. Então, você pode fazer essa relação. 1 litro cabe dentro de um cubo de 10 centímetros de aresta. E esse 10 por 10 por 10 nada mais é do que um decímetro cúbico, porque o decímetro é a 10ª parte do metro. A 10ª parte de 1 metro é 10 centímetros. E se você tem ele ao cubo, você tem um decímetro cúbico. Então, dentro de um volume de 1 decímetro cúbico, cabe 1 litro. Se cabe 1 litro, você faz essas transformações, você descobre que a capacidade de 1000 litros tem um volume de 1 metro cúbico, e você descobre que 1 mililitros é igual a 1 centímetro cúbico. Dito isto, voltemos aqui. O que temos? Metro, que é a unidade de medida para comprimento, metro quadrado, que é a unidade de medida para área, metro cúbico, que é a unidade de medida para volume, e o litro, que é a unidade de medida para capacidade. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, e com isso você consegue fazer a relação entre capacidade e volume. E as transformações, se for da esquerda para a direita, você faz multiplicação, se for da direita para a esquerda, você faz divisão. Ou seja, do maior para o menor, você multiplica, do menor para o maior, você divide. Se for metro, é divisão e multiplicação por 10. Se for metro quadrado, é divisão e multiplicação por 100. Se for metro cúbico, é divisão e multiplicação por 1000. Se for litro, é divisão e multiplicação por 10, assim como metro. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Não é muito simples de entender, mas tentei simplificar o máximo possível. Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloca aí no comentário o que foi que você não compreendeu, que é para eu gravar um vídeo e tirar a dúvida de vocês. Mas se você compreendeu, peço que você deixe o like, deixe o joinha aí, se inscreva em nosso canal e acompanhe nossas aulas. Forte abraço, até a próxima aula.